Lei Orgânica de Nilópolis, artigo 66 a 76. Capítulo 2. Do Poder Executivo. Seção 1. Do Prefeito e do Vice-Prefeito. Artigo 66. O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos secretários municipais ou diretores, com atribuições equivalentes ou assemelhadas. Parágrafo único. Aplica-se à elegibilidade para prefeito e vice-prefeito o disposto nesta lei orgânica, no que couber, e a idade mínima de 21 anos. Artigo 67. A eleição do prefeito e do vice-prefeito realizar-se-á simultaneamente com a de vereadores, nos termos estabelecidos no artigo 29, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. A eleição do prefeito importará a do vice-prefeito com ele registrado. Parágrafo 2º. Será considerado eleito prefeito o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria de votos, não computados os em branco e os nulos. Parágrafo 3º. No caso do município alcançar mais de 200.000 eleitores, a eleição será realizada em 2 turnos, conforme o prescrito nos parágrafos 2º e 3º do artigo 77 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. Ocorrendo, antes de realizado o segundo turno, morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Parágrafo 5º. Na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescendo em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Artigo 68. O prefeito ou vice-prefeito tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição em sessão da Câmara Municipal, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a lei orgânica, observar as leis da União, do Estado e do município, promover o bem geral dos municípios e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade. Parágrafo único. Decorridos 10 dias da data fixada para a posse, se o prefeito ou vice-prefeito, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Artigo 69. Substituirá o prefeito, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á na vaga o vice-prefeito. Parágrafo 1º. O vice-prefeito não poderá recusar-se a substituir o prefeito, sob pena de extinção do mandato. Parágrafo 2º. O vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe conferidas por lei, auxiliará o prefeito sempre que por ele for convocado para missões especiais. Artigo 70. Em caso de impedimento do prefeito e o vice-prefeito ou vacância de cargo, assumirá a administração municipal o presidente da Câmara. Parágrafo único. A recusa do presidente da Câmara por motivo a assumir o cargo de prefeito importará em automática renúncia à sua função de dirigente do Legislativo, ensejando assim a eleição de outro membro para ocupar, como presidente da Câmara, a chefia Poder Executivo. Artigo 71. Verificando-se a vacância do cargo de prefeito e inexistindo do vice-prefeito, observar-se-á o seguinte: inciso 1. Ocorrendo vacância nos 3 primeiros anos do mandato, dar-se-á eleição 90 dias após a sua abertura, cabendo aos eleitos completar o período de seus antecessores. Inciso 2. Ocorrendo a vacância no último ano de mandato, assumirá o presidente da Câmara, que completará o período. Artigo 72. O mandato do prefeito é de 4 anos, vedada a reeleição para o período subsequente e terá início em 1º de janeiro seguinte ao da sua eleição.
Artigo 73. O prefeito e o vice-prefeito, quando no exercício do cargo, não poderão, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do município por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo ou mandato. Parágrafo único. O prefeito, regularmente licenciado, terá direito a perceber a remuneração quando: Inciso 1. Impossibilitado de exercer o cargo por motivo de doença devidamente comprovada. Inciso 2. Em gozo de férias. Inciso 3. A serviço ou em missão de representação do município. Artigo 74. O prefeito gozará férias anuais de 30 dias sem prejuízo da remuneração, ficando a seu critério a época para usufruir do descanso. Seção 2. Das atribuições do prefeito. Artigo 76. Compete ao prefeito, entre outras atribuições: inciso 1. Iniciar o processo legislativo na forma e casos previstos nesta lei orgânica. Inciso 2. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir os regulamentos para sua fiel execução. Inciso 3. Representar o município em juízo e fora dele. Inciso 4. Vetar no todo ou em parte os projetos de lei aprovados pela Câmara. Inciso 5. Nomear e exonerar os secretários municipais e os diretores dos órgãos da administração pública direta ou indireta. Inciso 6. Decretar, nos termos da lei, a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Inciso 7. Expedir decretos, portarias e outros atos administrativos. Inciso 8. Permitir ou autorizar o uso de bens municipais por terceiros. Inciso 9. Prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores. Inciso 10. Colocar à disposição da Câmara, dentro de 10 dias de sua requisição, as quantias que devem ser despendidas de uma só vez e, até o dia 20 de cada mês, os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias, compreendendo os créditos suplementares e especiais. Inciso 11. Superintender a arrecadação dos tributos, bem como a guarda e aplicação da receita, autorizando as despesas e pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos votados pela Câmara. Inciso 12. Encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e as prestações de contas exigidas em lei. Inciso 13. Encaminhar à Câmara, até 15 de abril, as prestações de contas, bem como os balanços do exercício findo. Inciso 14. Enviar à Câmara os projetos de lei relativos ao orçamento anual e ao plano plurianual do município e das suas autarquias. Inciso 15. Fazer publicar os atos oficiais. Inciso 16. Prover os serviços e obras da administração pública. Inciso 17. Prestar à Câmara, dentro de 15 dias, as informações pela mesma solicitada, salvo prorrogação, a seu pedido e por prazo determinado, face da complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção, nas respectivas fontes, de dados necessários ao atendimento do pedido. Inciso 18. Convocar extraordinariamente a Câmara quando o interesse, a administração o exigir. Inciso 19. Contrair empréstimos e realizar operações de crédito mediante prévia autorização da Câmara. Inciso 20. Solicitar obrigatoriamente autorização à Câmara para ausentar-se do município por tempo superior a 15 dias. Inciso 21. Conceder auxílios, prêmios e subvenções nos limites das respectivas verbas orçamentárias e do plano de distribuição,
prévia e anualmente aprovado pela Câmara. Inciso 22. Oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis às vias e logradouros públicos mediante denominação aprovada pela Câmara. Inciso 23. Apresentar anualmente à Câmara relatório circunstanciado sobre o estado das obras e dos serviços municipais, bem assim o programa da administração para o ano seguinte. Inciso 24. Aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como revê-las quando impostas irregularmente. Inciso 25. Resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidas. Inciso 26. Aprovar projetos de edificação e planos de loteamento, arruamento e zoneamento urbano ou para fins urbanos. Inciso 27. Organizar os serviços internos das repartições criadas por lei, com observância do limite das dotações a elas destinadas. Inciso 28. Organizar e dirigir, nos termos da lei, os serviços relativos às terras do município. Inciso 29. Providenciar sobre a administração dos bens do município e sua alienação na forma da lei. Inciso 30. Adotar providências para a conservação e salvaguarda do patrimônio municipal. Inciso 31. Desenvolver o sistema viário do município. Inciso 32. Providenciar sobre o incremento do ensino. Inciso 33. Estabelecer a divisão administrativa do município de acordo com a lei. Inciso 34. Publicar até 30 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária. Inciso 35. Solicitar o auxílio das autoridades policiais do Estado para garantia do cumprimento de seus atos. Inciso 36. Estimular a participação popular e estabelecer programa de incentivo para os fins previstos especialmente nesta lei orgânica. Inciso 37. Celebrar convênios com entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos de interesse do município. Parágrafo 1º. O prefeito municipal poderá delegar as atribuições previstas nos incisos 11, 24 e 37 deste artigo. Parágrafo 2º. O prefeito municipal poderá, a qualquer momento, segundo seu único critério, avocar a si a competência delegada.